Pai, eu sei que o teu propósito com a vida do teu filho é muito grande. A casa dele está aqui, Senhor, apoiando ele. Nós, Senhor, como irmãos em Cristo, nós estamos apoiando o teu filho. Mas o que ele necessita, Pai, é de Ti. Ele é totalmente dependente a Ti. Por isso nós pedimos, se manifeste através dele agora, Senhor, em nome de Jesus. A Tua igreja necessita ser alimentada. Então usa o Teu servo para a honra e glória do Teu nome. Amém? Aplauda o Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Todos alegres? Glória a Deus. Quero engrandecer ao Senhor por estar aqui mais uma vez, podendo exercer a vontade e o querer dEle. E hoje, confesso aos irmãos que num culto da família, um domingo como esse, é de muita honra e muito agrado poder estar aqui com a minha família. Não só a família que eu formei, mas a família que Cristo me deu. Eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado e que você diga que ama a vida dele em Cristo. Olha para ele sem vergonha. Sabe por quê? Às vezes nós chegamos aqui na casa do Senhor apressados, chegamos aqui tão esperançosos em conquistar muitas vezes os nossos sonhos, em ter respostas para as nossas orações, quando na verdade esquecemos que estamos aqui para entregar e não para receber. Esse é o verdadeiro culto racional. Sem delongas, senão eu vou deixar vocês muito tempo em pé. Eu quero ler a palavra do Senhor e peço que os irmãos abram a palavra que se encontra no livro de Gênesis, um livro muito difícil de você achar na Bíblia. Capítulo 12, primeiro versículo. O título do texto vai dizer: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. A palavra diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero que antes que você se assente, você curve a tua cabeça, e que você concentre os teus pensamentos ligados aos céus. Eu sei que nós já tivemos um momento de oração, mas eu quero clamar ao nosso Pai neste momento. Senhor, que neste momento o Senhor venha estar aqui presente ao meio de nós, Pai. O nosso culto não começou ao momento que entramos por essas portas, mas ao momento a qual acordamos. Pai, eu quero que o Senhor desde já venha rasgar aos céus, Pai, para falar conosco. Que o Senhor venha abrir ao vosso entendimento, que nós estejamos com os nossos ouvidos espirituais abertos, Pai, e que nós venhamos ser sinceros em receber a Tua palavra, Pai, e assim entender ao Seu chamado para cada um de nós. Que o Senhor desde já venha abençoar a vida de cada um que aqui se pôs a ouvir, e que seja cumprido, Pai, sobre todas as nações, a Tua vontade e o Teu querer. É assim que eu exalto e glorifico o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Irmãos, eu estava, confesso eu, muito nervoso hoje. Porque para todos aqueles que exercem, eu não digo o ministério só da palavra, mas para todos aqueles que se colocam e se prontificam a exercer o cargo que seja, ou a vontade que seja que o Senhor chamou para lhe fazer, sabem o temor que nós devemos ter em exercer algo no nome do Senhor, pois nós sabemos a toda a responsabilidade que temos, talvez de muitas vidas nas nossas mãos, mas o Senhor todavia Ele é misericordioso com cada um de nós. A misericórdia dele se estende dia após dia, e não há o que nós possamos fazer para que sejamos assim merecedores
de algo da parte do Senhor, mas através da misericórdia e da graça dele, ele me trouxe algo para falar com a igreja hoje. E eu já quero começar dizendo que quantas das vezes nós chegamos na igreja e é lindo, eu amo a adoração, não é exaltando ou enaltecendo a mim, mas para quem já reparou, eu me entrego, como eu vejo que muitos se entregam na adoração, e é lindo a gente adorar. É lindo quando nós chegamos aqui dizendo que nós somos uma geração que estamos pronta a queimar pelo Senhor, que nós temos sede da água dele, que nós queremos a presença dele. Mas será que os nossos lábios estão proclamando isso e as nossas atitudes não estão sendo condizentes com aquilo que nós dissemos? Será que estamos vivendo na quarta e no domingo um evangelho nefasto, à procura talvez de bênçãos terrestres e esquecendo o verdadeiro chamado que o Senhor nos fez? Será que eu estou aqui hoje diante a uma igreja leviana, que adora, que chora, que se entrega nos louvores, mas que esquece a real serventia do porquê fomos chamados? Nós vamos ver a passagem a qual acabou de ser lida, retratando sobre a vida de um homem conhecido como Abraão. Nós acabamos de ler a um determinado ponto que o nome dele ainda não havia sido mudado, mas para que muitos fiquem fácil, nós estamos falando sobre Abraão, sobre o nosso pai Abraão, uma passagem muito bem conhecida, todos aqui já ouviram, se não foi pela palavra, talvez através de louvores: ei Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa de teu pai, e vai para a terra onde eu lhe mostrarei. Só que nós vamos observar que a passagem ela é muito explícita em apresentar que ao momento que Deus, ele libera ali uma palavra para a vida de Abraão, ao momento que Deus ele ali libera uma profecia, uma promessa para a vida de Abraão, Abraão ele é obediente à voz do Senhor. Abraão ele não questiona em nenhum momento a Deus. Abraão ele não pergunta: Deus, por quê? Deus, mas para onde eu vou? Deus, mas o que eu vou fazer lá? O que eu vou cumprir? O que tem a me esperar? O que eu vou ganhar com isso? Porque quando te apresentam o evangelho, aos dias que hoje nós vivemos, e é o que falta na igreja, apresentar a ti um verdadeiro evangelho, porque te apresenta que se você vir para a casa do Senhor, você vai ter um carro, que se você vir para a casa do Senhor, você vai ter uma nova casa, e que se você vir para a casa do Senhor, você vai ter uma vida abundante, que você vai ser próspero, que você vai crescer financeiramente, que você vai sair do CLT e que vai se tornar empresário. Esse é o evangelho apresentado no século 21. E entenda o seguinte: não estou aqui para ser contra a prosperidade que o Senhor tem a derramar sobre a vida de cada um de vocês, mas eu quero te dizer que a vida, ela não foi entregue a mim e a você, a essa limitação sobre coisas terrenas. Há muito mais te esperando, há muito mais preparado sobre a minha e a sua vida do que aquilo que o seu pensamento alcança. A palavra, em nenhum momento, ela vai apresentar, em alguns versículos, na verdade até no capítulo anterior, quando nós vemos a parentela de Abrão, que seria ali seu pai Terá, seu irmão Naor, Arã, sua esposa, em nenhum momento nós vemos que a palavra ela diz que o seu pai tomou a sua família e saiu para a direção a Canaã e para na terra de Arã, porque ele lembrou do teu passado, talvez do teu filho que havia falecido. Porque nós vemos que a palavra ela retrata em dizer que ainda estando pai de Abraão, Terá vivo, o seu irmão Arão morreu. Só que em muitas pregações nós vemos dizer que o pai de Abraão era quem tinha a promessa, e por talvez ter paralisado ao meio do caminho com suas dores, com o seu luto, talvez estando preso ao passado, não viveu a promessa.
nós vamos ver que lá no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 2 e 3, Estevão, em um momento de justificativa, diz que Deus já havia se apresentado a Abraão, antes mesmo de chegar à terra de Harã. Portanto, Deus já vinha falando com ele. E sabe o que eu quero já esclarecer e rasgar aqui com você? Entenda, muitas vezes a promessa não vai se cumprir em mim. Talvez a promessa vai se cumprir no meu filho Miguel. Talvez a promessa não é para mim, mas é para o meu filho Ravi. E tudo bem, porque queira ou não é minha descendência. Queira ou não, a promessa vai estar dentro da minha casa, da minha parentela. Só que ainda assim, bispo, existem realidades e pessoas que às vezes paralisam em determinados lugares, que às vezes edificam os seus lares, edificam os seus pés sobre locais que não é para ser fixo, que é para ser passageiro. Quando nós vemos que o povo de Israel é tirado das mãos ali de Faraó, que é retirado ali do povo do Egito, Deus não manda ele levantar uma grande edificação no meio do deserto, porque deserto não é lugar para você viver, o deserto é lugar para ser passageiro. E ainda assim, mesmo sendo passageiro, Deus em nenhum momento desamparou o teu povo. Ainda assim, todos os dias pela manhã, Deus enviava o maná. Ainda assim, todos os dias que havia sede, Deus fez jorrar água da rocha. Nós vamos ver que independente do momento que você se encontra, a palavra base hoje, a qual Deus me trouxe aqui para te dizer, é fé. E que nos dias de hoje tem se perdido, ou que nos dias de hoje tem sido uma fé firmada sobre as coisas terrestres, né? Hoje Deus me levantou a dizer e proclamar a um povo que Ele quer te lembrar que você não é um povo deste lugar, que você não é um povo deste mundo, mas que você é um estrangeiro que irá peregrinar sobre esta terra. Porque nós vamos ver que ali a promessa que é liberada sobre Abraão é que Deus tinha uma terra preparada para ele. Irmão Lucas, qual que é essa terra? Nós vamos ver que é a terra de Canaã, que é a terra que emana leite e mel, que é uma terra que para as nossas necessidades ela supre, que é uma terra que vai atender aquilo que você precisa, que vai te trazer o alimento, é uma terra que vai ter para você beber, não é uma terra que vai te deixar passar por necessidades. Mas eu também quero esclarecer que o Evangelho ele não é tão simples quando nós pensamos. O Evangelho em alguns momentos ele vai trazer dificuldades. Viver com Cristo em muitas vezes vai te trazer algumas perseguições. Entenda, nós acabamos de dizer que nós não somos desse mundo. Então para as pessoas, você não vai estar enquadrado na roda dos amigos. Talvez lá no seu serviço, você não vai ser a pessoa bem vista, porque você não é como eles, porque você não quer viver a mesma vida nefasta, presa às coisas materiais, se entregando aos prazeres da carne. Porque talvez para o povo da tua escola, você não fala a mesma linguagem a qual eles pronunciam, você não anda os mesmos passos a qual eles andam. Porque talvez no meio da tua família, você é fanático e louco, por viver uma vida entregue aos caminhos do Senhor. Nós vamos ver que Abraão, como um homem obediente, sem questionar em nenhum momento, ele simplesmente tem fé e segue ao chamado do Senhor. Hoje me alegrou ao momento que eu vi a bispa chamando todos aqui para honrar presente diante a igreja aqueles que têm exercido o seu chamado e que têm entendido o chamado que Deus fez para a sua vida. Ei, meu irmão,
Eu quero te dizer que, para que você possa ser abençoado, nós vamos ver que a descendência de Abraão, para que ela pudesse realmente ter ali as bênçãos alcançadas, para que realmente ele fosse considerado pai de nações, para que tudo aquilo que talvez até mesmo o coração dele ansiava fosse se cumprido, ele teve que se movimentar. Então nós vemos que diante ao trabalho na casa do Senhor, bênçãos, não tem como nós temos a presença e sermos cheios se nós estamos parados. Abraão, ele, para conquistar todas as terras que lhe foram dadas, e até mesmo a sua semente, a sua descendência, ele teve que peregrinar. Ele teve que constantemente estar em movimento. Em nenhum momento você vai ver ele parado, sem apresentar alguma adoração ao Senhor. Em nenhum momento você vai ver ele prostrado diante das dificuldades. E não é por aquilo que ele via, mas é por aquilo que ele ouvia. Pois nós vamos ver que a palavra ela bem diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? O que o seu irmão da direita diz. O que o seu pai diz. Aquilo que talvez o seu parente disse. A palavra ela é bem clara e explícita em dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E é isso que você tem que seguir sobre os seus dias. É isso que você tem que buscar e estar fazendo dia após dia. Quando nós queremos viver pela fé, Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Irmão, se você não está vendo a transformação dentro da sua casa, creia e tenha fé, porque pelo nome do Senhor pode acontecer. Se você ainda não viu a renovação recair sobre talvez a sua parentela, talvez sobre a tua descendência, tenha fé e acredita, porque no nome de Jesus vai acontecer. Já aconteceu. Entenda, a tua palavra também tem poder. Se nós formos imagem e semelhança feito do Senhor, quer dizer que a presença dele habita em mim e habita em você. Existe uma palavra que confirma que quando Jesus ele foi crucificado, ele disse que iria voltar ao Pai, mas não iria nos deixar sozinhos. Ele deixaria o que? O Consolador. Ele iria deixar a presença do Espírito Santo para que habitasse em mim e em você. Entenda, igreja não é esse templo a qual estamos aqui. Igreja somos eu e somos você. Se a palavra do Senhor ela foi liberada sobre a sua vida, somente siga. Somente faça conforme Ele pediu. Somente faça conforme Ele ordenou. E não fica preocupado, meu irmão. Porque nós nos preocupamos, somos seres humanos, é normal. E essa palavra ela me confrontou tanto, porque e muitas vezes eu também vivo preocupado. Mas nós precisamos entender que a palavra ela renova, ela transforma. E por isso que é importante você meditar na palavra de dia e de noite, porque é somente assim que o Senhor ele vai conseguir trabalhar na sua vida. Só que aos dias de hoje as pessoas elas têm procurado determinadas igrejas, têm procurado determinados lugares, irmão Will, porque lá vai ter um pregador que revela o seu CPF. Porque lá vai ter um pregador que vai te entregar uma profecia, que vai encher o seu ego, que vai exaltar aquilo que o seu coração está pedindo. Entenda, nós somos declinados ao mal. O que prevalece aqui não são as nossas vontades, mas é a vontade do Senhor. O Senhor ele já tinha preparado a promessa na vida de Abraão, não porque ele era o mais bonitinho no meio da nação. Tinha preparado uma promessa no meio da parentela do pai de Abraão, não porque a casa dele era mais bonitinha, mas porque havia um propósito sobre todas as coisas. Quando nós vemos que José, ele é vendido, ele é preso, e ele chega num patamar de governador, não é porque ele era o mais bonitinho da casa. Não, irmão, Lucas está lá em cima pregando porque chega ajeitadinho, chega talvez falando bem. Não, longe de mim. É porque o Senhor ele tem um propósito sobre todas as coisas debaixo dos céus.
é porque o Senhor, Ele tem vidas a alcançar através da sua vida. Entenda, não foi você que escolheu Ele ou aceitou viver no caminho dEle, mas foi Ele que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Foi Ele que liberou uma palavra sobre a sua vida antes mesmo de você ser gerado. Só que muitas vezes nós queremos viver as nossas vontades. Muitas vezes nós queremos buscar aquilo que o nosso coração deseja. Só que quem somos nós para querer tal coisa? Quem somos nós para querer viver as coisas desse mundo? Quando nós olhamos alguns capítulos anteriores em Gênesis, nós vamos ver Gênesis capítulo 1. E Deus disse: e haja luz, e houve luz. E Deus continua vendo que aquilo era bom e continua dizendo: que haja o firmamento entre os céus e a terra, que haja o firmamento sobre o mar, que venha a haver ali a plantação da terra, através de toda a palavra liberada pela boca do Senhor. Entenda o seguinte: não vai ser uma palavra em vão, não vai ser simplesmente uma palavra sem efeito, mas toda palavra liberada da boca do Senhor é uma palavra que libera vida. Algo tem que acontecer a partir do momento que a palavra é liberada. Então não tem como a sua vida continuar da mesma forma, sendo que você está vivendo sobre base de uma palavra liberada da boca de Deus. Ainda que não aconteceu, entenda, vai acontecer. E nós vamos ver que Abraão, ele exerce o chamado do Senhor. Ele sai daquela terra de Harã e se conduz ali ao destino aonde Deus lhe mostraria. Só que a palavra ela também é clara em dizer que assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Então nós vamos ver que Abrão, ele não toma a decisão de seguir aquilo que Deus havia lhe falado, porque ele era um miserável, porque ele era um homem que não tinha nada para deixar para trás, porque ele era um homem que não tinha nada a perder. A palavra é bem clara em dizer que ele tinha fazenda. Ele quer dizer que na terra de Harã, Abrão também já estava ali prosperando, ele estava conquistando. Só que entenda, em um determinado momento da sua vida, quando Deus ele te chamar, talvez vão ter coisas que você vai ter que abrir mão, que você vai ter que entender que maior é as promessas que o Senhor tem para a sua vida do que aquilo que você conquistou com as suas próprias mãos. É muito maior. Nós estamos falando de uma promessa que Deus liberou sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de nações. E não é que Abraão iria ser fértil de tal forma a ter muitos filhos, mas que a partir dele, nações seriam abençoadas. A partir dele, Deus estava determinando que um povo escolhido seria um povo separado, seria um povo que iria alcançar as promessas que foram liberadas pela vida dele. Entenda, se hoje eu e você temos a oportunidade de ter o Espírito Santo presente sobre as nossas vidas, de poder dobrar os nossos joelhos, agradecer e exaltar e honrar ao nome do Senhor. Se eu e você hoje podemos ter vida, saúde, vida com abundância, se hoje nós podemos adorar, é porque uma palavra foi liberada sobre a vida de Abraão, e hoje você faz parte dessa descendência. Entenda, nós vamos ver que dentro das Escrituras há muitos momentos que vão apresentar
que alguns profetas, que alguns apóstolos, em alguns momentos sofreram pela fé que exerciam. E aí me faz pensar e refletir, por que nós queremos uma vida tão fácil, bispo? Por que nós queremos uma vida que parece que eu preciso ter o melhor salário na minha empresa? Porque eu preciso andar no melhor carro, porque eu preciso morar na melhor casa, porque eu preciso ter o melhor convênio, porque o meu filho tem que ser o mais bem vestido. E não é isso que é o Evangelho. Todos os apóstolos que viveram lado a lado com Jesus morreram pelo Evangelho. E quem tu acha que você é? Para ser o diferentão, para viver diferente de todos aqueles que se entregaram, para viver diferente de Jesus, que é o maior exemplo que veio à terra, que se entregou por mim e por você, que se crucificou pelo meu e seu pecado. Nós vamos ver que Paulo, como eu amo Paulo, né? É lindo dizer que Paulo, mesmo no momento, bispo, que está preso, ele se alegra e tem prazer em dizer que aquilo era algo que iria edificar o Evangelho de Cristo. Aquilo era algo que favorecia ao nome do Senhor. Sabe por quê? Existe um dito no meio da igreja, né? Porque eu tenho um Deus, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem muitas pessoas que usam isso como frase de efeito, né? Coloca na traseira do carro, coloca lá no para-brisa, às vezes deixa lá no seu Instagram, né? Coloca na bio do Instagram: tudo posso naquele que me fortalece. Pensando o seguinte: eu vou viver uma vida de bonança, eu vou viver uma vida de prosperidade, eu não vou ser afrontado, eu não vou passar por doenças, a minha família não vai esmorecer. Mas pelo contrário, Paulo, quando ele expressa esse versículo, ele está querendo dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece, pois eu já aprendi a viver com muito, mas eu também sei viver com pouco. Eu posso estar cheio de saúde, mas eu posso estar doente. Ainda assim, eu sei que a minha força não vem deste mundo, mas vem do Senhor. Entenda, isso é ter fé. Bispa, você falou que hoje talvez sua irmã está passando talvez por um problema de saúde. Isso não limitou a bispa estar aqui hoje adorando. Não limitou hoje ela estar aqui exercendo a vontade e querer do Senhor e dar um tapa na minha cara. Porque quantas das vezes nós temos uma dorzinha de cabeça e nós falamos: hoje eu não vou para o culto. Quantas das vezes bateu um aperto financeiro e você fala: mas hoje eu não quero falar com ninguém, não quero olhar para a cara do irmão, se falar comigo hoje eu já vou ser grosseiro, eu já vou rasgar o verbo, hoje eu não seguro a língua. Porque talvez as coisas não funcionaram do jeito que você esperava. Mas amanhã eu vou chegar no emprego e olha, primeiro que olhar na minha cara, que saia da minha frente. É isso que é viver imagem e semelhança de Cristo? É assim que Cristo viveria? Quem disse que viver o Evangelho te traria uma proteção de não acontecer nada na minha e na sua vida? Quem pregou para você, dizendo que se você entregasse sua vida para Cristo, talvez a dificuldade não bateria na sua porta? Quem disse para você que você entregasse sua vida para Cristo, que você não iria ter que trabalhar todos os dias, acordar cedo, semear na casa do Senhor? Porque tem gente que vive assim, né? Não, agora eu sou do Senhor, irmão. Agora o Pix vai cair na minha conta do nada, o irmão do nada vai trazer um terno novo para mim. Não estou dizendo que não pode acontecer, irmão. Entenda, mas para quem está parado, não está se movimentando, as coisas não vão acontecer. Então, se você quer ver o seu ministério evangélico prosperar, ser abençoado, crescer, se você quer talvez pregar como muitos apóstolos pregaram, dizer o evangelho como muitos discípulos disseram, louvar como muitos louvam, se movimenta na casa do Senhor.
Entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama ao Senhor. Ei, pedi, dá-se-vos dá. Pede ao Senhor, se movimenta. Mas primeiro, entenda, não vai ser feita a minha e a tua vontade. Nós não estamos aqui para viver tudo aquilo que a minha e a sua carne ela quer viver. Porque imagina só se fosse assim. Imagina, irmão, certo dia parei eu e pensei: Senhor, imagina se todas as orações que eu já te fiz, o Senhor tivesse cumprido. Aonde eu estaria? Porque nós pedimos algo hoje e amanhã nós já não queremos mais. Nós oramos por algo hoje e amanhã nós já mudamos o pensamento. Aí imagina se Deus fosse assim de imediato. Porque o presbítero pediu, toque, amém. Fala, não, Senhor, não quero mais. Que vida seria essa? Mas maiores são os pensamentos do Senhor, que tem um olhar e é atemporal sobre a nossa vida. Sabe por quê? Talvez aquilo que você tem pedido Ele não te entregou, porque Ele já viu lá na frente aquilo que realmente você necessita. Ele já viu aquilo que lá na frente realmente vai fazer sentido, não muitas vezes para esse mundo, mas para o mundo celestial. Nós vemos que o povo em si se movimenta em fé. Abraão atende ao chamado do Senhor e começa a se movimentar. Nós vemos que a partir dele é entregue também que o povo iria passar por um momento de escravidão, muitas vezes pela sua rebeldia, né? Então já pega aí também, se você está vivendo um momento que Deus fechou a porta, muitas vezes é por uma rebeldia também, né? Que a gente chama assim, somos seres humanos, erramos. Então é momento de se arrepender e exercer a tua fé, porque também a fé sem obras é em vão. Não tem como você agradar a Deus. Não adianta você falar que crê em Deus, mas não exerce a tua fé. Eu creio em Deus, mas eu confio mais no meu carro que me leva todo dia para trabalhar. Eu creio em Deus, mas eu confio mais no meu patrão que deposita meu salário todo mês. Eu creio em Deus, mas eu confio mais no cartão de crédito que me salva todo mês. Eu creio em Deus, mas eu confio na minha irmã que talvez me traz algo. Mas se não fosse Deus que liberasse o sopro de vida sobre a vida de cada um, se não fosse Deus que estivesse estendendo a mão, quem você acha que te ajudaria? Então não adianta, irmão, você dizer que crê nele, e eu já disse isso na outra pregação, mas viver uma vida como um ateu praticante. Não, coloca a Bíblia abaixo do braço aqui, eu creio em Deus, eu sou crente. Bonitinho, né? Worship, né? Colocar lá no Instagram. Hoje é ceia. Mas não vive o Evangelho. Não exerce aquilo que Deus pediu para exercer. E hoje talvez você está falando, hoje o irmão veio mais duro. Não, mas não é só com você, é comigo. A palavra ela também confronta. E nós vamos observar que é necessário, irmãos. Nós vamos ver que vários profetas na fé exerceram a sua fé, não só por aquilo que Deus havia liberado como uma promessa. Abraão havia uma promessa liberada que ele teria um filho, que a semente dele teria ali por conquista várias e várias terras. Só que Abraão foi avançando em idade, e a promessa ainda não havia chegado, mas ainda assim, Abraão permanecia em fé. Nós vamos ver que Moisés, irmãos, Moisés foi criado dentro do palácio. Moisés foi criado pela família de Faraó. Nós vamos ver que tudo aquilo que ele queria, ele tinha. Nós vemos que tudo que for em bens materiais, em recurso financeiro, ele tinha. Só que em um determinado momento Moisés olha para o povo e entende: eu não faço parte desse ambiente. Não é para mim estar vivendo aqui dentro desse palácio. Portanto, Moisés renuncia o prazer de viver ali a vontade da carne,
o prazer de viver as tuas vontades, aquilo que alimentava as suas necessidades, para exercer o que? Um chamado do Senhor. E Moisés, ele ouve o chamado do Senhor e ele exerce dia após dia. Moisés vai lá, mesmo tendo dificuldades para falar, vai com o seu irmão Arão, cumpre o chamado do Senhor. Nós vamos ver que, portanto, após o povo de Israel ser tirado do Egito, levado ali ao deserto, em determinado momento eles se encontram em frente ao Mar Vermelho. Ei, irmão, eu penso comigo agora, neste momento, e se fosse eu e você, parado em frente àquele rio, parado em frente àquele mar, você teria fé sobre uma palavra de passar sobre aquele mar a terra seca? Você confiaria que aquilo poderia acontecer? Moisés, portanto, ouve a voz do Senhor, estende o cajado, e o povo começa a marchar e passa em terra seca. Todos aqueles que tiveram fé viveram grandes milagres na presença do Senhor. Nós vamos ver que mesmo assim, bispa, Moisés não habitou na terra prometida. E aí eu vou chegando num momento delicado, porque para muitos nós nos apegamos, e muitas vezes, na promessa que Deus faz sobre as nossas vidas, daquilo que nós vamos conquistar aqui. Só que existe uma promessa maior do que isso. Existe uma promessa que nós iremos habitar numa terra aonde não haverá mais choro, que nós vamos habitar sobre uma terra que não haverá mais ranger de dente, que nós vamos habitar sobre uma terra que não haverá mais morte, mas que lá haverá a árvore do fruto da vida, aonde você vai viver eternamente com o Pai. E é sobre isso que eu vim pregar para você. É essa terra que nós devemos ansiar. Esquece, meus irmãos, vamos desprender das coisas desse mundo, porque isso nos desgasta. Sabe a crise de ansiedade que você vive? É porque você está apegado na terra. Sabe a depressão que você passa? É porque você está apegado nas coisas que você passou lá atrás. Sabe os transtornos de pânico que você tem? É porque você está preso sobre os pensamentos terrestres. Agora começa a se encher das promessas que Deus tem liberado para você sobre o mundo celestial. Começa a se encher sobre aquilo que Deus tem declarado que Ele tem para te entregar quando você chegar lá com Ele. Ei, posso falar para você? Que se você se apegar a essas promessas, não vai ter um dia sequer da sua vida que você viverá triste. Que não vai ter um dia sequer da sua vida que você vai reclamar daquilo que você tem. Porque nós reclamamos de barriga cheia. Porque nós murmuramos ainda sendo atendidas as nossas orações. Porque nós reclamamos e muitas vezes pressionamos Deus na parede por coisas que ainda não chegaram, sendo que Ele tem entregado tudo aquilo que você necessita. Porque Ele não disse que você viveria de forma talvez abundante, mas Ele vai te entregar aquilo que é necessário. Porque muitas vezes se Ele der demais, sabe o que acontece? Você dá tchauzinho para Ele. Aí sabe quando você volta? Quando começa a apertar o calo. Quando começa a apertar, quando a conta cessa, né? Quando a sua cisterna ali já não tem mais nada, quando as dívidas começam a apertar, aí você volta. Aí você lembra que tem um Pai. E olha como Ele é misericordioso, Ele ainda aceita de volta. Ele ainda está aqui de braços abertos te aguardando. Mas para isso precisa existir um arrependimento verdadeiro. Porque para viver de remorso, meu irmão, vai chegar no grande dia e Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer que nem te conhece. Mesmo você não dizendo que liberou palavras sobre o nome dEle, que você curou em nome dEle, que você profetizou em nome dEle. Só que tudo isso foi em vão. Nós vamos ver que a palavra do Senhor vai nos mostrar
que já foi apresentado tudo aquilo que tem aguardado a nós, tudo aquilo que tem te esperado. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, nós vemos que é apresentado em uma visão ali a João, aonde ele consegue ver uma nova Jerusalém, aonde ele consegue ver que há um novo céus e uma nova terra, preparada para quem? Para aquele que não crê, para aquele que não se movimenta, para aquele que vive só as suas vontades. É uma nova terra preparada para aquele que vive esperando as coisas dessa terra, desse mundo. É uma nova terra preparada para aqueles que amam a Deus. É uma nova terra preparada para aquele que nele espera. É uma nova terra preparada para todos aqueles que amam a Ele, para todos aqueles que acreditam nele. Entenda, haverá aflições, haverá dias que você realmente não vai estar bem, mas ainda assim, tenha fé, continue, porque o Senhor quem venceu sobre este mundo, é Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele tem na palma das suas mãos o domínio da vida e da morte. Então não há mais ninguém que você deve esperar, somente nele. Mas precisamos, irmãos, entender que é tempo de acordar, igreja. É tempo de acordar. E eu sei que hoje, e eu peço perdão, talvez não é uma das pregações que haverão mais glórias, e a glória não é para mim, mas deve ser para Ele. Porque quando nós falamos sobre se arrepender, sobre retirar aquilo que é nosso e pôr aquilo que é preenchido por Ele, gera dores. Sabe? Quando nós precisamos, talvez, quando nós dissemos que o Senhor desça com fogo, né? O fogo é uma representação de purificação. E você acha que para purificar não haverá dores? Haverão dores, porque Ele está arrancando aquilo que não deve estar aí, mas Ele está preenchendo com tudo aquilo que é dele. Ele está tirando de mim e de você o egoísmo, mas Ele está descendo do alto céu e colocando o amor ao próximo. Ele está tirando de mim e de você a mentira, mas Ele está preenchendo com a verdade. E eis que a verdade vos libertará. Vai haver dores, irmão. O Evangelho, ele é isso. O Evangelho, ele é sobre isso. Nós vemos que Paulo, outrora, ele era um perseguidor dos cristãos. Mas quando ele tem ali um verdadeiro encontro com Deus, quando ele indo ali para Damasco, tem um encontro com Deus aonde o faz ficar cego por alguns momentos, nós vamos ver que Deus fala com ele. E aí, através da palavra dele, existe uma transformação na vida de Paulo, que já não mais o faz ser ali um perseguidor, mas hoje, transformado e renovado, se transforma no maior formador de igrejas, no maior pregador da palavra. Nós vamos ver que uma das maiores referências, um dos homens a qual escreveu na maioria dos livros que compõem a nossa Bíblia. Então, nem sempre o momento que você está vivendo vai limitar e vai dizer sobre aquilo que Deus tem realmente para a sua vida. Porque nós vamos ver que em alguns momentos outros profetas também se encontraram em momentos de crise. Davi se encontrou em momentos de crise. Jó se encontrou em momentos de crise. Pedro se encontrou em momentos de crise. Nós vamos ver que o profeta Eliseu se encontrou em momentos de crise. Mas isso não limitou a palavra que o Senhor tinha sobre a vida de cada um deles. Isso não paralisou a promessa que tinha sobre a vida de cada um. Isso não limitou que eles vivessem grandes milagres lá na frente. Nós vamos observar que Pedro, em um determinado momento, estando ele sobre o barco,
uma grande tempestade se inicia. E entre ali, acredito eu, a neblina, entre aquela tempestade, os discípulos começam a ver alguém se aproximando e começam a ter medo, achando que era um fantasma. Mas Jesus se anuncia a eles, Jesus se apresenta a eles em meio à tempestade. E Pedro, mesmo sendo aquela pessoa que tinha certas dificuldades, mesmo ele sendo um homem também, cheio de aflições, cheio de defeitos, ele toma uma ousadia de dizer: ei Senhor, se é mesmo ti, deixa que eu tenha ir contigo, deixa que eu ande sobre as águas e me aproxime a ti. E nós vamos ver que é tão maravilhoso o Evangelho, que Deus ele te mostra: ei, se você somente ter fé e acreditar, ainda que você não possa, ainda que pela sua carne humana você não consiga alcançar, ei, eu te farei andar sobre as águas. Mas para isso você precisa ter fé. E nós vamos ver então que Pedro ele começa a andar sobre as águas. Olha que cena linda. Imagina só, irmão, quando nós vamos, vocês acabaram, muitos aí foram para o retiro, algumas semanas, né? Há poucos dias, semana passada, não fui, ó, perdi. Alguns foram para o retiro, e quando nós estamos lá, quem nunca tentou andar sobre as águas? Fala para mim. Quem nunca fez o teste? Rapaz, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se eu sou Pedro, né? Aí chega lá na beira da piscina, olha assim, bota o primeiro pezinho e fica ali, ó. Vou fazer aqui, senão eu vou cair, né? Coloca o primeiro pezinho e fica ali. Será que eu consigo? E aí vai, dá o primeiro passo, o pé fica ali, né? Planando na água. E aí daqui a pouco você vê, bum, afunda. Não dá. Não dá. Só que olha só, a palavra vai falar sobre um homem que em um determinado momento ousou dizer para Jesus: deixa eu ter contigo, Jesus. Deixa eu andar sobre a matéria que o Senhor criou. Deixa eu ter essa experiência que é viver contigo. Portanto, Pedro ele se ousa e ele tem fé e coloca o pé. E sabe o que acontece, irmão? Não afunda. Sabe o que acontece? Ele não afunda sobre as águas, mas ele dá o primeiro passo e os pés se firmam. Ele dá o segundo passo e o pé continua firme. Ele dá o terceiro passo e os pés ainda estão sobre as águas. Só que num determinado momento nós vemos que a tempestade ela vem. E isso muitas vezes é pregado dessa forma, que a tempestade ela chega, que o vento forte ele bate, e que nós olhamos para um lado e para o outro, e por causa disso nós não conseguimos alcançar ao chamado do Senhor. Mas espera lá, eu quero te trazer uma nova visão, a qual Deus veio falando comigo. Por que o problema está na tempestade e não em mim e em você? Porque nós vamos ver que quando Pedro ele começa a afundar, o que Jesus chega perto dele e diz: ei, homem de pouca fé, por que desacreditaste? Por quê? Ele começa a afundar, não é porque a tempestade ela vem, não é porque o vento forte ele sopra, mas é porque você deixa de acreditar naquele que em tudo te fortalece. Você para de acreditar. É por isso que as coisas começam a dar errado. Não é pelo ambiente que você está, não é pelas coisas ao seu redor que acontecem. Porque nós vamos ver que em Gênesis mostra para nós a um homem, ao primeiro homem, Adão, que peca, tendo ao seu redor um paraíso, que peca, que deixa de seguir o chamado e a palavra, tendo tudo à sua mão, tendo tudo estendido no seu jardim. Só que outrora em Mateus 4, nós vemos um homem, um único homem, que não apresentou um pecado sequer, o único que não apresentou uma falha sequer, que foi ali provado no deserto. O ambiente era de fome, meus irmãos.
O ambiente era de dificuldade. Quando nós falamos sobre deserto dentro das pregações, dentro das escrituras, nós sabemos que há um ambiente que não é fácil. Por si só, o deserto ele já é definido como um ambiente para que não haja uma habitação, é um lugar passageiro. E Jesus estava ali jejuando 40 dias e 40 noites. E quando ele termina o seu jejum, diante dele aparece Satanás para o provar. Sabe para quê, bispo? Para ver se realmente ele tinha fé naquilo que Deus tinha liberado sobre a vida dele. Você é o meu filho amado, em quem eu me compadeço. É em você que eu estou confiando toda essa nação. É sobre você que eu estou depositando a minha presença. Ele vai testar, ele foi provar se realmente Jesus também tinha fé no chamado que Deus tinha sobre a vida dele. E sabe o que nós vemos? Que mesmo independente do ambiente, mesmo independente da necessidade que ali Jesus ele tinha, mesmo por um momento de fome que ele tinha ali, porque nós jejuamos talvez algumas horas e já estamos fracos. Quem aqui é do jejum sabe. Você faz um jejum de 4, 6 horas, 8 horas, às vezes já chega no final do dia e você fala, estou ficando zonzo, preciso comer alguma coisa, porque a carne ela é fraca. Mas sabe o que eu quero dizer? É nesse momento que você se encontra mais forte do que nunca. É nesse momento que você se encontra fortalecido como nunca antes esteve. Porque agora a sua carne, ela já não mais dita as suas vontades. Mas é nesse momento que você se alimentou do Espírito. Nós vivemos muitas vezes tentados em alguns momentos por aquilo que habita dentro de nós. Só que, irmãos, existe uma forma da gente vencer tudo isso. Existe uma forma da gente vencer toda essa tentação e toda essa vontade que habita na nossa carne. Como, irmão Lucas? Se entregando para a vontade do Senhor. Porque na maioria das vezes, foi como eu disse desde o início, para a gente chegar ao final, nós só não conseguimos cumprir e alcançar aquilo que o Senhor realmente tem para as nossas vidas, porque nós estamos substituindo e colocando à frente coisas que não deveriam estar à frente do Senhor. Porque você está priorizando muitas vezes ao seu lazer, porque muitas vezes priorizamos as vontades do nosso querer, da nossa carne, em horas que podemos estar preenchendo com tudo aquilo que edifica o Espírito do Senhor. Sabe, aos momentos que a gente demanda, olhando as redes sociais, talvez os irmãos que gostam lá de rolar a telinha do TikTok, né? Dos Reels, né? Ver aqueles vídeos. Só que naquele momento, meu irmão, você poderia ter um capítulo da palavra do Senhor que iria te encher. E que no outro dia, provavelmente, existe alguém esperando por essa palavra que era para estar dentro de você. Nós vamos ver que em Mateus 9:37 vai dizer: eis que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. O que o Senhor está dizendo? Ei, há uma grande colheita esperando, mas poucos são aqueles que querem fazer o ídolo do Senhor, mas poucos são aqueles que querem se comprometer com servir na casa do Senhor. Porque nós queremos, na verdade, alcançar a nossa conta cheia, né? E eu sou ser humano, eu também falo, isso é necessário, mas do que vale conquistar o mundo e perder no final de tudo a sua salvação? É noite da gente repensar a nossa vida, é noite da gente refletir. Estamos no final do mês praticamente, vamos adentrar a um novo mês, 8º mês do ano, chegando já quase ao final do ano, meus irmãos. Ei, os dias parecem passar mais rápidos, não é? Chega dezembro e você vai lá, faz aquela lista, metas e objetivos de 2025. Te pergunto, o que você já deu cheque até hoje? O que você já cumpriu e alcançou até hoje? Muitas vezes nós projetamos muitas coisas, só que o Senhor está dizendo: ei, eu estou voltando,
E eu espero encontrar uma noiva adornada. E eu espero encontrar uma igreja preparada para um lindo casamento. Ele tem preparado e não é pouca coisa não. Sabe, para as esposas que gostam de ser mimadas? Sim ou não, irmãs? Aí os maridos ficam quietinhos agora, né? Às vezes esqueceu a data dos dias dos namorados, passou a data do casamento. Mas posso te falar uma coisa? Eu, como marido, às vezes posso ser falho com a minha esposa. Mas existe um pai, existe um noivo que tem preparado algo maravilhoso para a sua noiva. Existe alguém que tem ansiado por esse encontro. Existe alguém que tem esperado que você esteja pronto para receber tudo aquilo que de bom grado Ele quer te entregar. Que quando chegar no momento da grande tribulação, que eu acredito que muitos nem gostam de ler o livro de Apocalipse porque tem medo. Meu Deus, e se eu ficar? Não quero saber o que eu vou viver não, deixa para viver na hora. Sai daí, irmão. Vai ler, vai se preparar. Para quê? Para quando tocar a trombeta, você não está aqui, você está lá com Deus, vivendo na Nova Jerusalém, irmão. É isso que a gente tem que buscar e ansiar. Parem de viver ansiosos com as coisas desse mundo, mas buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Deus não disse colocar primeiro o seu trabalho à frente de todas as coisas. Deus não disse colocar primeiro as suas necessidades acima de todas as coisas. Mas Ele tem dito aí, buscai primeiro o meu reino. Sabe, levanta pela manhã, agradece a Ele primeiro. Às vezes a primeira coisa que a gente quer fazer é olhar a notícia, liga a televisão, vai ver o jornal. Mas e a primícia? Né? Na hora que nós falamos sobre dízimo, não é só ofertar, não é só entregar o seu dinheiro. Todos os dias você deve ofertar ao Senhor. Hoje pela manhã eu acredito que muitos aqui ofertaram. Por quê? Estiveram na presença do Senhor, cumprindo o chamado dEle, fazendo a vossa vontade. Estiveram lá estudando, buscando pela palavra, estava cumprindo primeiro o reino do Senhor. Ah, mas eu estou com dificuldade. Talvez, irmão, lá na sua casa estava batendo a dificuldade. Talvez o dinheiro nem está batendo no final do mês. Talvez lá na sua casa existe uma enfermidade em alguém. Talvez na sua casa você tenha um filho que você tem orado para que ele esteja aqui na presença do Senhor. Talvez na sua casa existe um marido que ainda não se entregou para os caminhos do Senhor. Existe uma esposa que não se entregou, e o Senhor tem dito aí, buscai primeiro ao meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e tudo aquilo que você buscar com fé, Ele te entregará. Busca, entrega, coloca na mão dEle. É Ele que tem poder de cumprir todas as coisas, não é na força do nosso braço. E entenda, no final de tudo, eu acredito que todos nós, ministério Edificando Lares, e espero que muitas outras igrejas, independente da denominação da placa da igreja, mas espero eu que nós venhamos numa união, cumprir o ídolo do Senhor, pregar o evangelho a toda alma que necessita ser evangelizada, irmão. Talvez a pessoa que trabalha do seu lado está necessitando de uma palavra, e você tem falado, eu não vou falar porque vai me achar chato. Não, tenha fé, porque não é você, você vai semear, mas é o Espírito Santo que vai fazer o trabalho. Então semeia, libera a palavra. Do que adianta a palavra chegar em você e parar em você? Vai lá, prega o evangelho. Talvez dentro da tua casa tem pessoas que precisam ser evangelizadas, e você vem toda quarta e todo domingo para a igreja, mas não tem liberado a palavra dentro do seu lar, dentro da sua parentela. Entenda, para que a gente possa alcançar. Eu sei que não é por mérito, eu sei que não é por aquilo que nós podemos fazer, mas nós precisamos ter uma vida de fé, uma fé salvífica. Nós precisamos viver uma vida de obediência, é nos dedicar com base na palavra do Senhor.
é tomar uma decisão, uma atitude. Ei, para mim finalizar, eu tenho vivido um momento com o Senhor que eu me encontrei esperando uma resposta. E muitas vezes nós esperamos, assim como Moisés, talvez estar à frente de uma sarça e ela se encher ali, arder em fogo, e o Senhor falar conosco. Quando na verdade o Senhor já tem mandado a provisão, já tem mandado a resposta. Só que por falta de intimidade, às vezes você não tem entendido. Por falta de reconhecer a voz do Senhor, não tem entendido que aquilo que está sendo apresentado é resposta de oração, é resposta daquilo que você tem pedido. Então entenda, nessa noite, se há alguém esperando aqui uma resposta do Senhor, se tem algo talvez que você orou, que você pediu, não só para as coisas desse mundo, mas também para um mundo celestial, o Senhor, Ele já liberou uma palavra sobre a minha e a sua vida. Só que é necessário nesta noite você se colocar de pé e seguir a palavra do Senhor. Ei, irmão, se levanta, se movimente, para que assim o Senhor possa abençoar a ti e a tua casa. E entenda, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas todos aqueles também que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que está dizendo. Mas nós precisamos nos posicionar. Se a palavra foi liberada, levante e vai. Adiantaria Jesus liberar uma palavra, Lázaro, vem para fora, e Lázaro não sair? A vida não existiria se ele não tivesse saído de dentro da caverna, irmão. Então, se nessa noite o Senhor disse para você, ei, vai, que eu sou contigo, confia. Eu não sei se é na sua área profissional, eu não sei se é na sua área conjugal, se é na sua área ali pessoal, talvez é na sua área familiar. O Senhor está dizendo, ei, não se confunda, não tenha medo, somente confia, pois eu sou contigo. Fui eu que liberei a promessa. Talvez na sua visão pareça que vai faltar lá na frente. Talvez na sua visão Deus está me dizendo assim, você está olhando e você está dizendo, não Senhor, mas se eu tomar essa atitude, lá na frente vai faltar. Se eu tomar essa atitude, talvez lá na frente eu vou me apertar, vai ser difícil, vai doer. E o Senhor está dizendo não, porque maiores são as minhas coisas, tudo aquilo que eu tenho para você. Se sou eu que tenho liberado a palavra, somente se agarre sobre ela e vai, irmão. Não tenha medo. Se coloca de pé, por favor, nessa noite. A palavra hoje, ela foi anunciada a você. Ela foi evangelizada sobre a tua alma, sobre a tua vida. E o Senhor, Ele diz aqui nesta noite, ei, estou eu te fazendo uma pergunta. És você um morador desta terra ou um peregrino? Está aqui só de passagem, ansioso para viver uma vida eterna de adoração comigo? Se você se encontra nesse lugar de estrangeiro, de peregrino, se você ouviu esta palavra e você diz, ei irmão, realmente eu não me encaixo com as coisas desse mundo, eu entendo que eu não estou dentro do meu habitat natural, eu não sou daqui, eu quero viver essa vida aí que você falou, que mesmo em meio a dificuldades, mas eu vou ter um pai que todas as coisas vai suprir sobre a minha vida, eu vou ter um pai que vai me fortalecer dia após dia, que vai me dar um renovo, que mesmo que eu venha cansar sobre o caminho, Ele vai renovar as minhas forças. Se você se encontra neste lugar, se você se encontrou dentro dessa palavra, e hoje você quer entregar a sua vida para viver com Cristo, eu te convido a se colocar à frente do altar, para que possamos assim apresentar a tua vida, e para que o Senhor venha escrever o teu nome no livro da vida.